né, é o assunto que nós estamos discutindo aqui, que os consumidores foram lesados, inclusive no contrato. Por quê? Os consumidores do Brasil inteiro foram solidários, né, subsidiaram a energia nas regiões mais pobres, principalmente norte do país, e além de subsidiar, sobrou 1 bilhão a mais. Sobrou, né, o dinheiro que os consumidores do Brasil inteiro, de todos os estados, né, contribuíram, foram solidários, né, custearam a energia nessas regiões mais pobres. E além de custear, sobrou 1 bilhão a mais de 2002 a 2009. Isso dá quanto? Mais de 7 bilhões. Esses 7 bilhões é um dinheiro do consumidor. E para mim não foi só um erro, não. Foi roubo. E quando foi determinado, né, quando foi criado a CPI, e a CPI começou a colher documentos, dados, procurar, as concessionárias de energias ficaram assim apavorados. Prova que grande parte das concessionárias de energia foram para a imprensa imediatamente e falaram o quê? Nós vamos fazer a devolução. Nós aceitamos a devolução. Pega os jornais, está em todos os jornais. Eles admitiram que iam devolver. Depois, né, quando foi encerrado o trabalho da CPI, infelizmente eles voltaram atrás, infelizmente teve essa decisão da ANEEL, que no meu ponto de vista foi totalmente equivocada, uma grande injustiça com os consumidores. Minas Gerais, em 2008, nós fizemos um movimento realmente belíssimo, impressionante, uma participação popular muito grande, nós recolhemos mais de 500 mil abaixo-assinados, né, em todos os cantos do Estado, pressão permanente na tribuna da Assembleia. Eu era deputado estadual, meu irmão era deputado federal, nós fizemos um movimento realmente muito grande, fizemos um estudo técnico aprofundado, conseguimos provar várias irregularidades na planilha de custo durante o processo de revisão tarifária, uma presença muito grande, né, dos consumidores nas audiências públicas, só para dar exemplificar. Nós pegamos o diário oficial de todos os dias do ano inteiro, e vemos quanto foi gastado com publicidade oficial. Estava lá na planilha de custo apresentada para a ANEEL um valor. Nós levantamos, o valor que realmente foi gasto foi outro. Em relação à troca de lâmpadas e de postes, estava lá um número, nós fizemos levantamento, na realidade foi totalmente outro. E aí né, nós denunciamos, por exemplo, que a empresa, a CEMIG em Minas Gerais, contratou uma empresa de limpeza, né, a DSEV, para fazer o acompanhamento do processo legislativo jurídico aqui em Brasília. É uma empresa que cuida de varrer chão, de limpar chão. Você já tem toda a estrutura, tem os deputados, tem os senadores, tem os escritórios, contratou isso oficialmente, nós denunciamos, e aí vai várias outras irregularidades. Eu vou passar aqui, inclusive, cumprimentar, parabenizar a Ordem dos Advogados do Brasil, ao doutor José Eduardo. Eu solicitei, eu quero encaminhar, inclusive uma denúncia que nós encaminhamos essa semana, inclusive do direcionamento que fere, inclusive, né, a categoria de um edital, né, que a CEMIG está fazendo para contratar advogados, que no nosso ponto de vista totalmente direcionado. O edital foi publicado, colocando que para participar, né, a empresa, o escritório de advocacia que tem que ter, vou dar um exemplo, 5 sócios. Aí eu pergunto, por que não 4, por que não 3, por que não 6, por que não 10? E depois da publicação do edital, não teria como, às vezes, o escritório ter a possibilidade de se enquadrar. Então, no meu ponto de vista, totalmente direcionado, queria encaminhar, inclusive, para ter um respeito, inclusive, a toda a categoria, a todos os advogados de Minas Gerais, terem o direito de participar, né, desta licitação da CEMIG. Deputado Wellington, com muito prazer, estamos à disposição de Vossa Excelência, e a nossa luta, de acordo com a vossa fala, é justamente contra os ladrões da dignidade alheia, e isso nós não vamos permitir. Parabéns pela vossa manifestação. Eu queria agradecer e vou encaminhar todo o documento, né, a Vossa Excelência, né, e a Ordem dos Advogados, né, de São Paulo, do Brasil, que presta realmente um trabalho belíssimo aí à democracia e ao nosso país. Então, enfim, só, né, para adiantar, finalizar, né, que é importante, inclusive, a gente ouvir aqui as propostas, durante todo esse processo de revisão tarifária, nós conseguimos colher muitas informações, estudos técnicos, jurídicos, pressão popular, inclusive naquele momento, inclusive o doutor Maurício colocou, nós encaminhamos ao Tribunal de Contas da União, denúncia inclusive dos valores que estavam sendo cobrados a mais, né, inclusive na Comissão de Defesa do Consumidor, o deputado Elismar Prado. Depois, posteriormente, a CPI veio, confirmou
né, e conseguiu provar, deu publicidade para o Brasil inteiro, mas começou inclusive nessa campanha em Minas Gerais, pode inclusive, através de requerimentos que nós encaminhamos ao TCU, que o TCU, né, de imediato, né, já fez os estudos e comprovou realmente, né, que as concessionárias de energia, não só de Minas, mas do Brasil inteiro, né, como Vossa Excelência mesmo colocou aqui, estavam cobrando valor a mais dos consumidores brasileiros, e foi fundamental a CPI, né, que conseguiu dar uma visibilidade, mostrar essa realidade para o Brasil inteiro. Corrigiu, né? Agora, infelizmente, né, os consumidores, inclusive pelo Código de Defesa do Consumidor, têm o direito de ser ressarcidos, não podem ficar no prejuízo de maneira nenhuma. A gente não pode aceitar isso em hipótese nenhuma, né? E queria parabenizar também aqui a Fiesp, que está fazendo essa campanha, né, belíssima. Pode ter certeza que vai ter o nosso apoio. Nós queremos, né, o deputado Eduardo da Fonte foi um dos idealizadores aqui de criar a frente parlamentar, né, pela uma cobrança, né, contra as altas tarifas na conta de luz para o Brasil inteiro. Então, vai ter um grande grupo de deputados aqui, né, no Congresso Nacional, que nós queremos realmente dividir por Estado, e cada deputado de cada Estado dá aí a sua parcela de contribuição, para que a gente tenha realmente uma força muito grande. Campanhas como essas que a Fiesp está fazendo, realmente, né, chega ao conhecimento de todo o povo brasileiro, e na revisão dos contratos, realmente fazer justiça aí aos consumidores. Enfim, parabenizar o Ministério Público Federal, aqui a Flávia, que é uma verdadeira guerreira, representando aqui o Proteste, a Andréia, né, do PROCON de São Paulo. Enfim, parabenizar aqui todos os parlamentares e dizer que é fundamental a união realmente de todos, né? Não é uma luta fácil, o poder econômico realmente é muito grande e não é justo, não é certo, não é correto, né, explorar o povo brasileiro no serviço essencial, que é a conta de luz, que é um dos pontos que mais pesa no orçamento doméstico, principalmente das pessoas pobres. Aí é muito injusto você cobrar. E estão conversando, inclusive, com o doutor Carlos. É muito injusto mesmo, porque, além de você cobrar a tarifa muito caro, você cobra um imposto também muito caro, extorsivo. Isso realmente não é certo. E, de outro lado, né, as grandes corporações, as grandes empresas, as grandes indústrias, praticamente pagam imposto realmente muito mais baixo, como eu citei aqui o exemplo dos bancos, e realmente essa prática no nosso país realmente tem que acabar. Enfim, né, parabenizar a todos, mais uma vez, né, o vice-presidente da Câmara, o deputado Eduardo da Fonte, né, o deputado, inclusive, me incumbiu aqui de fazer o relatório, que eu gostaria de agradecer, né, essa audiência, inclusive, está sendo gravada, né, e está sendo transmitida ao vivo pela internet, vai ser reprisado pela TV Câmara. Nós vamos pegar todos os depoimentos e fazer questão de fazer realmente um relatório que possa realmente ter contribuições, né, futuras. E aqui nós recebemos a carta, um ofício do Dr. Luiz Sauer, diretor do Instituto Eletrotécnico de Energia da USP, que infelizmente foi impossibilitado de comparecer. Prezado deputado Eduardo da Fonte, meu voo conforme a emissão da TAM em anexo, marcado para as 10 horas e 50 minutos, todavia, um grande engarrafamento na Marginal Pinheiros me impediu de chegar a tempo ao aeroporto de Congonhas. Lamento profundamente não poder comparecer à audiência pública, todavia, mesmo assim por escrito, manifesto meu irrestrito apoio à iniciativa. Considero inconstitucional a posição da ANEEL de não promover as necessárias correções nas fórmulas contratuais para evitar o dano contínuo aos consumidores, e também por não promover administrativamente o ressarcimento de todos os prejuízos já causados. A ANEEL poderia muito bem, de forma administrativa, ter feito isso, né, podia ter, inclusive, atendendo, inclusive, o que as empresas falaram. Inclusive, o presidente da CEMIG, doutor Djalma, foi para toda a imprensa em Minas Gerais e falou que devolveria os valores que foram cobrados a mais, como outros presidentes de concessionárias de energias fizeram também. Infelizmente, a ANEEL não compreendeu assim. Desde o início da aplicação das formas de reajuste não respaldadas na lei, nenhum contrato pode contrariar a lei. E é obrigação do agente público promover administrativamente as correções de procedimentos, ainda que inscritos em contratos que sejam flagrantemente ilegais. Como a ANEEL ainda não tomou as providências que lhe cabem por lei, legitimamente, o recurso para resolver o problema de interesse público é o decreto legislativo declarando inaplicável
por contrariar a lei, né, e procedimentos de reajuste tarifário ainda praticados. Por outro lado, não pode ser descartada a hipótese de dar início a um processo de impeachment dos dirigentes que notadamente descumprem a legislação em vigor. É que ele coloca que a geração de eletricidade, especialmente no Brasil, devido à maciça predominância dos recursos hídricos, embute a oportunidade de formação e apropriação de excedentes econômicos. Aí ele cita aqui que de 2013 a 2017 vencerão os contratos de geração de energia elétrica, cujo montante total é de cerca de 22 mil megawatts, praticamente 2 Itaipu e 2 Belo Monte, que não tem possibilidade de renovação pelos atuais titulares, pela legislação em vigor. Muitas delas foram concedidas há mais de 50 anos e tiveram sua amortização paga pelos consumidores brasileiros por mais de uma vez. Além disso, desse caso, ainda persistem alguns resíduos não amortizados, é que ele cita a reserva global, né, de reversão custeada também na tarifa, uma razão em torno de 3% ao ano, sobre o valor ainda não depreciado, hoje constitui um fundo bilionário para indenizar esse eventual resíduo. Pela Constituição, essas usinas passam a pertencer à nação, isso é fundamental. Pela Constituição, essas usinas passam a pertencer à nação e poderão ser submetidas a um novo processo de licitação para a concessão de nova outorga, a serem explorados diretamente por via de empresa ou órgão público 100% estatal, a exemplo do Pré-Sal Petróleo S.A., surge assim a possibilidade para o Estado, em nome da sociedade, exercer um papel estratégico, mantendo em mãos públicas o excedente criado na geração de energia elétrica. Para ter uma ideia, né, desses valores em jogo, o exercício é simples. Os cerca de 22 mil megawatts produzidos, né, cerca de 110 milhões de megawatts-hora de eletricidade por ano. O custo é apenas de operação e manutenção, porque o capital já foi amortizado. Cerca de R$10 megawatts e pelo valor mínimo de R$100 haverá uma redução das tarifas médias esperadas aí para cerca de 50 milhões de consumidores cativos do país. A diferença que ele cita aqui também, cita aqui também a Constituição. A proposta é destinar esses recursos a custear a educação pública, a saúde pública e, em menor escala, a proteção ambiental e a produção de energia renovável. Caro deputado Eduardo da Fonte, rogo-lhe apresente o meu nome a essa proposta e que promova um amplo debate sobre a questão que se constitui numa extensão natural das lutas já empreendidas até aqui. Cordiais saudações, senhor Luiz Sauer, diretor do Instituto Eletrotécnico de Energia da USP, é uma das pessoas mais respeitadas do setor elétrico do nosso país, que todo o nosso respeito e um reconhecimento aqui, traz aqui contribuições realmente muito importantes. Então, gostaria realmente de agradecer aqui a todos, parabenizar mais uma vez aqui os deputados, o deputado Chico Lopes, o deputado Edio Lopes, né, e nosso vice-presidente, deputado Eduardo da Fonte, que é esse guerreiro realmente que a gente admira e respeita muito. Muito obrigado. Dando continuidade aqui, eu gostaria de pedir para distribuir cópia, não sei se já chegou as cópias, das representações que fiz ao Ministério Público Federal. Uma delas é de uma infeliz declaração dada pelo senhor Nelson Ubner, aqui nesta casa, em audiência na Comissão de Defesa do Consumidor, onde ele chegou aqui tentando intimidar a Câmara dos Deputados, dizendo que se a Câmara aprovasse o decreto legislativo, quem iria pagar essa conta, mais uma vez, seria o consumidor brasileiro. Ou seja, uma declaração irresponsável, uma declaração infeliz e uma declaração que mostrou claramente que o posicionamento da ANEEL é um posicionamento em defesa das distribuidoras de energia elétrica, que é uma agência comprometida com as distribuidoras de energia elétrica. Então, fiz esta representação porque não posso admitir de forma alguma que o diretor, presidente de uma agência reguladora, chegue nesta casa, que é a casa do povo brasileiro, e diga, se esta casa votar, aprovar um decreto legislativo, quem vai pagar a conta é o consumidor. Ora, se as distribuidoras se apropriaram indevidamente, e aí entendo que houve apropriação indébita
por parte das distribuidoras de energia elétrica do dinheiro do povo brasileiro, um diretor de uma agência chegar aqui e dizer que quem vai pagar de novo essa conta é o povo brasileiro, ou esse diretor enlouqueceu, endoidou, ou ele está a serviço das distribuidoras de energia elétrica. Então, por isso que protocolei esta representação no dia 6 de junho de 2011, a Sua Excelência, senhor Roberto Gugel. Cumprimentado, desculpa aqui quebrar aqui até o protocolo, mas ele está coberto de razão, não tem nenhum cabimento, porque não tem nada a ver com a outra, né? Do ponto de vista legal, isso não tem nenhum embasamento, né, jurídico, isso não é o papel, inclusive, do diretor da ANEEL falar uma questão dessa, realmente foi muito infeliz. Mostra a arrogância, a prepotência e o desrespeito que esta agência trata a Câmara dos Deputados e o povo brasileiro. E outra representação também que encaminhei foi justamente no que disse o deputado Chico Lopes aqui. As distribuidoras solicitam reajustes de uma ordem e a ANEEL autoriza reajustes acima dessa ordem. Então, solicitei ao Ministério Público Federal que investigue esses diretores e essa relação entre os diretores e as distribuidoras de energia elétrica, porque é no mínimo descabido esses reajustes, falta bom senso, falta responsabilidade com a função que esses diretores exercem à frente da agência reguladora do nosso país. E também agora, antes de entrarmos nos encaminhamentos finais, eu passo a palavra à doutora Flávia Lefebvre, para que ela faça mais algumas considerações. Deputado, só para considerar o seguinte, a Frente de Consumidores de Energia Elétrica, nós encaminhamos ao Ministério das Minas e Energia, à ANEEL e à Casa Civil, há mais ou menos uns 2 meses atrás, um ofício requerendo que a sociedade possa participar do debate da renovação dessas concessões que estão para vencer a partir de 2013 até 2017, conforme é dito no e-mail enviado pelo professor Hildo Sauer. Nós entendemos que essa discussão tem que ser transparente, porque essa discussão passa, como já foi dito por diversas pessoas aqui, pelo representante da Fiesp, professor Hildo Sauer, pela apropriação da riqueza que representam os ativos vinculados a essas concessões de empresas geradoras, transmissoras e distribuidoras. Então, nós queremos, além do cumprimento da lei, mas nós queremos que a ANEEL, com o tempo hábil, a fim de que nós possamos participar devidamente desse processo, que a ANEEL informe a essa casa quais são os históricos de depreciação de ativos, de investimentos de cada uma dessas concessionárias, para que a sociedade possa decidir, né, ao final de cada um dos contratos de concessão, o que vai acontecer, para que a gente possa avaliar se a decisão que for tomada pelas autoridades competentes, elas estão garantindo que a riqueza que foi construída ao longo de tanto tempo no sistema elétrico nacional seja apropriada em benefício dos consumidores. Nós entendemos que essa discussão não pode ficar uma discussão a 4 paredes, Ministério das Minas e Energia e as empresas envolvidas nisso. A gente quer que esse debate seja aberto e, antes de tudo, nós queremos saber das informações relativas aos ativos de cada uma das concessões que estão para vencer daqui para diante, dos investimentos que foram feitos, do que foi depreciado e do que, eventualmente, vai se ter de indenizar utilizando a reserva global de reversão. Queremos essas contas, queremos essas informações, porque queremos participar com consistência, transparência e tranquilidade desse importante debate para o futuro do Sistema Elétrico Nacional Brasileiro. Então, esse é um requerimento que a gente faz aqui, a Frente faz aqui, e esperamos que essa casa possa acolher esse pedido e nos ajudar a obter essas informações, seja da ANEEL, seja do Ministério das Minas e Energia. Perfeito.
peço que o deputado Hélito Prado coloque isso no relatório da nossa audiência pública. Consulto para saber se algum membro gostaria de fazer mais alguma consideração. Doutor José Eduardo. Rapidamente, eu gostaria de agradecer, então, a oportunidade e de sugerir, como reflexão futura, que pensemos o seguinte: em primeiro lugar, se os consumidores brasileiros, de fato e de direito, encontram-se satisfeitos com esse modelo de privatização e, principalmente, com a qualidade na prestação de serviços públicos, para que, num próximo momento, possamos também analisar a possibilidade desses serviços voltarem às mãos do Estado, porque se dão tanto lucro assim, por que não fazer com que esse dinheiro fique nas mãos do Estado? E, num segundo momento, se isso não for possível, tampouco viável, que possamos também refletir e reformular o modelo de concessão. Por qual razão? Para justamente fomentar a concorrência entre os fornecedores e possibilitar a nós, consumidores, que possamos escolher pela melhor concessionária, pela melhor prestadora de serviço. Doutor Eduardo, quando for possível, me permite uma parte? Por favor. Queria até que a doutora Flávia também escutasse. Há uma questão nesses conselhos, que são a representatividade dos consumidores, que nós não damos essa atenção. Eu fui grosseiro, não, eu fui firme lá na Coelce, que os consumidores que fazem parte desse conselho, ninguém sabe onde é que eles são escolhidos por quem. E na hora de votar, eles votam sempre com a empresa. Nesse seminário que eu estou convidando a todos, das questões que nós temos de definir, qual tipo de representante dos consumidores vai lá. Se é por entidade como protesto, se é eleição, porque, por exemplo, esses consumidores, esse representante lá, não tem a menor noção. Já viu algum fazer um protesto? Já viu algum artigo dele escrevendo? Já viu alguma ata com voto contra? É como a Conceição, se subiu ninguém sabe, ninguém viu. Então, acho que nós temos que dar uma atenção, porque nós estamos negando o nosso papel de defesa dos consumidores. Nós defendemos o consumidor e o consumidor lá representa exatamente o contrário. Então, dentro dessas empresas, ainda tem muitas coisas pequenas que parecem pequenas, mas não é pequena. Então, o órgão como o de Vossa Excelência e os demais aqui, estão muito mais na posição de consumidores, da defesa dos consumidores, como entidade, sim, mas como militantes, nós somos consumidores também. E ela é tão blindada que a gente fica com dificuldade. Tá entendendo? Posso complementar? O deputado Chico Lopes está coberto de razão. Inclusive, nós levamos essa questão para a ANEEL por diversas vezes. Os conselhos de defesa do consumidor, praticamente em quase sua totalidade do país, estão totalmente capturados pelas concessionárias de energia. Dá um exemplo claro de Minas Gerais. Eu participo de todas as reuniões anuais para definir os reajustes do valor da conta de luz. E dos últimos processos de revisão tarifária, vem todas as audiências públicas, estou presente. Nunca vi um representante do Conselho de Defesa do Consumidor, por exemplo, de Minas, né? E eu participo, inclusive, tem a discussão, inclusive, em pauta dos outros estados, também nunca vi, nunca compareceram, nunca encaminharam nenhum documento, porque na reunião não é o momento do consumidor, né? Utilizar a palavra, apresentar, né, estudos, inclusive, técnicos, analisar as planilhas e poder, inclusive, utilizar a voz no plenário da ANEEL. E quem seria legitimamente responsável de fazer isso seria o Conselho de Defesa do Consumidor. E, infelizmente, esses membros não comparecem porque estão totalmente capturados pelas concessionárias de energia. Fazem alguns eventos, inclusive, patrocinados, né, por essas concessionárias. Então, realmente é uma questão muito séria que o deputado Chico Lopes levantou, e é um problema que a gente teria que solucionar, porque a gente teria realmente aí pessoas, a gente tem que ter pessoas realmente imbuídas, realmente de fiscalizar e de cumprir o seu papel, que é fazer a defesa do consumidor, não das concessionárias que utilizam o seu poder econômico. Além do monopólio, um exemplo é Minas Gerais, né, foi colocado aqui pelo presidente da Fiesp. Minas Gerais, para a gente ter uma concessionária que praticamente detém um monopólio, né, no estado inteiro. Então, não justifica, por exemplo, uma igual a CEMIG, gastar, né, milhões e milhões com publicidade, porque não tem concorrência. Qual que seria a justificativa de gastar
tanto com publicidade, e hoje é considerada, inclusive, uma das piores concessionárias de energia da região sudeste. Cobram um valor muito caro, né, e do outro lado, a qualidade da energia realmente é muito péssima, né, queda de energia, apagões realmente frequentes. Então, só para complementar. Obrigado. Bom, e finalizando, eu gostaria de deixar claro que eu comungo com a opinião de Vossas Excelências e que deixo aqui, então, essas duas sugestões, né, que pensemos num futuro próximo em modificar esse modelo de concessão de serviços públicos. Deputado Eduardo da Fonte, em nome de Vossa Excelência, e gostaria mais uma vez de agradecer, em nome da Igreja Ordem dos Advogados do Brasil, o honroso convite. Deputado Wellington, conte com o nosso apoio, e a todos os senhores e senhoras, muito obrigado pela atenção. Passo a palavra ao deputado Edu Lopes. Bem, eu gostaria, nessa última intervenção, me dirigir inicialmente, talvez muito mais ao TCU e ao Ministério Público. Porque durante os trabalhos da comissão, doutora Andréia, ficou uma coisa assim muito evidente. As distribuidoras de domínio público são deficitárias. As privadas têm lucros de Fernandinho Beiramar. Por exemplo, a Tietê, lá do nosso estado de São Paulo, não, para ter lucro de 100% sobre o capital em um ano, como teve a Tietê Paulista, 102% para ser mais exato, eu não conheço nenhuma atividade lícita que dê tanto lucro em qualquer país do mundo. Então, é uma questão que nós, da CPI, não tivemos o devido tempo para esmiuçar, para buscar onde estão os fundamentos pelos quais as empresas de distribuição de energia elétrica de cunho público têm prejuízo. E as privadas têm lucros exorbitantes. Às vezes no mesmo estado, como é São Paulo. E, por último, não sei se para rir ou para chorar, nós tivemos, durante o trabalho da CPI, alguns episódios bastante pitorescos, assim, para ser descontraído. No Maranhão, por exemplo, ao perguntarmos ao presidente da Celmar quais as razões, ao seu ver, do encarecimento da taxa de energia elétrica lá e no Brasil, ele respondeu que a principal razão era o pobre. Em outro estado, a Companhia de Distribuição de Energia Elétrica tinha ao seu comando uma delegacia de polícia, com um delegado, com no todos... estado de Pernambuco. Com todos os agentes, e o papel dessa delegacia de polícia era justamente coagir o consumidor quando inadimplente e quando estivesse fazendo gato. Então, só para ter uma ideia, assim, do que essa CPI viu o Brasil afora. O Acre e outras, ela somava a tarifa dos impostos ao seu consumo, ela somava e depois ela calculava o imposto sobre a soma dos impostos mais o consumo. Um negócio assim que o bom senso não pode aceitar. Isso só para citar alguma das aberrações que nós vimos naquele pequeno período Brasil afora. Imagine se passássemos um pente fino em todas as concessionárias deste país. Então fica mais essa questão para o TCU e Ministério Público, que sem nenhuma dúvida são duas instituições acima de qualquer dúvida quanto ao zelo e quanto ao cumprimento do dever constitucional que o Estado brasileiro lhes delegou. Passa a palavra ao doutor Maurício Vanderlei. Obrigado, deputado. Eu queria complementar o que eu tinha colocado com a questão do vencimento das concessões em 2015, para dar ciência a Vossas Excelências que nós estamos fazendo, desde o ano passado, junho do ano passado, um trabalho que a gente chama de um levantamento de auditoria sobre essa questão dos vencimentos das concessões. Porque, de fato, embora esse vencimento venha a ocorrer em 2015, pode parecer que nós temos muito tempo até chegar lá,
mas nós estamos extremamente preocupados com os riscos e as oportunidades e os estudos prévios que são necessários para que nós tomemos, para que o governo tome uma decisão sobre a questão. A doutora Flávia aqui colocou a questão dos possíveis valores de indenização, como é que os ativos vão ser valorados, quais os critérios que vão ser adotados pela ANEEL para fixar eventuais valores de reversão desses ativos, a própria tarifa, que pode ser uma tarifa teto para um leilão, ou aí vai depender do critério que for adotado. Então, nós estamos fazendo, sob relatoria do ministro Zé Múcio, um trabalho sobre essa questão dos vencimentos das concessões. Nós queríamos dar ciência aos senhores sobre essa questão. E também, deputado Chico Lopes, dizer que nós estamos nos preparando para o evento que o senhor está programando agora para outubro. O tribunal vai se fazer presente, o presidente já nos pediu que preparasse uma série de informações que possa subsidiar essa discussão sobre a melhoria da atuação das agências aqui no Brasil. Então, nós vamos, com certeza, estar trazendo aí para contribuir com essa discussão, que é muito importante. Eu queria que o senhor fizesse o favor, primeiro, de agradecer como vocês nos receberam lá, a visita que nós fizemos. E, segundo, dizer ao ministro lá que nós estamos muito entusiasmados com esse seminário e talvez nos vão ajudar um bocado de coisa. Porque eu brigo com a distribuidora, mas eu acho que o tatu está na agência reguladora. Se a gente tirar o tatu da agência reguladora, melhora muito. Gostaria de agradecer ao deputado Chico Lopes, o deputado Wellington Prado, o deputado Edil Lopes, o deputado Aguinaldo, a todos os deputados que estiveram presentes aqui nesta reunião. Agradecer ao PROCON de São Paulo, agradecer ao Proteste, agradecer ao AB de São Paulo, agradecer à Fiesp, e agradecer especialmente ao Ministério Público Federal, que com certeza é o nosso alicerce nesta luta, com certeza irá dar uma grande contribuição ao nosso país, cobrando judicialmente as questões, usando todo o corpo do Ministério Público Federal, para que possamos, nesta luta, dar um resultado ao povo brasileiro. Agradecer também ao Tribunal de Contas da União, que é graças a esse órgão que está nos dando a segurança e a credibilidade para que possamos cobrar da agência reguladora, das distribuidoras, dos transmissores, dos geradores de energia elétrica, uma energia mais justa, um preço compatível com a realidade do nosso país, porque nós sabemos que as nossas matrizes energéticas são uma das mais baratas do mundo, mas, no entanto, nós pagamos uma das contas de luz mais caras do mundo. Então, aí, no mínimo, uma incoerência muito grande, onde nós estamos vendo os atravessadores de energia elétrica desse país, nós estamos vendo os desperdícios e os desmandos da agência reguladora que trata desse setor, e vendo todo mês o povo brasileiro pagar uma das contas de luz mais caras do mundo. Tenho certeza que o Tribunal de Contas da União irá continuar colaborando e trabalhando em defesa do povo brasileiro, em defesa de uma energia mais justa, em defesa da respeitabilidade dos consumidores do nosso país. E aí fazer um agradecimento em nome da Câmara dos Deputados ao Tribunal de Contas da União pelo grande serviço que o Tribunal tem prestado a esta casa e a este país. E dizer também que fiquei muito feliz com a presença do CAD hoje nesta reunião, porque tenho certeza que será fundamental para que possamos, junto com o CAD, dar uma resposta ao Brasil, do porquê também a gente vê ser montado aí um grande emaranhado, deputado Edil Lopes, onde a gente vê as distribuidoras de energia elétrica se filtrando nas agências reguladoras, se infiltrando e conseguindo resultados que não são admissíveis numa realidade de qualquer país do mundo. Como disse o deputado Edil Lopes, como é que pode uma distribuidora de energia elétrica ter em um ano 102% do seu capital investido, remunerado,
numa atividade. Ou seja, nada dá uma rentabilidade dessa. Mas também, eu tenho aqui nas minhas mãos o lucro da CELP do primeiro semestre de 2011. Ela lucrou 242 milhões de reais, isso representa 17% do seu faturamento. Ou seja, se você pegar a planilha dos últimos 8 anos da CELP, essa lucratividade não é menos que 15% de lucro líquido depois do imposto de renda. Chega a mais de 20%, deputado Chico Lopes. Tem alguma coisa fora da realidade. Ou seja, ela comprou a CELP, em menos de 5 anos ela tirou o capital investido. Qual é o segmento que nós temos em atividade no nosso país que com 5 anos se tira um investimento, um grande investimento? Ou seja, esse lucro é tirado diretamente da economia do nosso Estado, é tirado diretamente do direito do pai de família, da mãe de família, de alimentar melhor seus filhos, de dar uma melhor condição de vida à sua família. Então, é responsabilidade desta casa, é responsabilidade de todos nós darmos uma resposta à sociedade brasileira, darmos uma resposta ao nosso país, do porquê nós pagamos hoje uma das contas de luz mais caras do mundo. Isso é inadmissível, nós não podemos admitir ver o nosso povo ser sacrificado todos os meses, ver essas distribuidoras de energia elétrica lucrarem absurdos, porque nós não falamos aqui, doutora Flávia, nem das empresas que são atreladas a essas distribuidoras, empresas comercializadoras de energia elétrica, empresas que têm termoelétricas, que vendem energia para a distribuidora, empresa que compra energia a preço de água e vende a preço de carvão e a preço de gás, a própria distribuidora do mesmo grupo, para vender aos consumidores e ainda lucram 20% de lucro líquido. Isso é um cartel. É aí que o CAD tem que entrar. Porque se existe uma empresa que pertence ao mesmo grupo, que não gera energia, que compra energia, que vende energia, ou que tem uma termoelétrica que é do mesmo grupo que vende, que isso faz com que a planilha de custo da energia onere e venda, isso é cartel, isso infelizmente de respeito ao nosso país, e esta casa tem a iniciativa de colocar esse assunto em discussão. O país precisa dar transparência ao que acontece com o preço da nossa energia elétrica. Porque o que só sabemos é que pagamos hoje uma das maiores contas de luz, mas não sabemos o porquê. Colocam a culpa no governo, no imposto, é o imposto mais caro do mundo, mas não precisa ser um especialista para saber se uma empresa tem 17% de lucro líquido depois do imposto de renda, 17% dessa conta é de lucro líquido das distribuidoras, ou mais, porque se abater os 27% de imposto de renda, é 27%, 26% do preço da energia elétrica, é lucro líquido da distribuidora. Então, é incompatível com a realidade do nosso país, é incompatível com a realidade do nosso povo. Então, eu peço aqui e faço um apelo ao CAD, que se pronuncie o mais rápido possível em relação a essas questões, porque o que estamos vendo precisa de um posicionamento do CAD, porque de acordo com o artigo 20 da Lei 8.884, do dia 11 de junho de 1994, é crime aumentar arbitrariamente os lucros. E o que a gente está vendo é um conluio das distribuidoras com a ANEEL para aumentar arbitrariamente os lucros das distribuidoras de energia elétrica. Então, tenho certeza que será mais um órgão que irá trabalhar em defesa do povo brasileiro, em defesa do Brasil, para que possamos dar uma resposta rápida ao nosso povo e ao nosso país. O meu muito obrigado a todos. Gostaria de dizer que iniciamos aqui, deputado Edu Lopes, mais uma jornada do nosso trabalho, mas que com certeza iremos dar resultados importantes ao nosso país, iremos dar resultados importantes aos nossos estados e, principalmente, mostrarmos ao Brasil que o trabalho da Câmara dos Deputados,
que é a casa do povo brasileiro, é defender o nosso povo, a nossa gente e o nosso país. Meu muito obrigado e que Deus nos abençoe.